Boa tarde, boa noite para todos. É um prazer estar aqui participando desse curso para poder contribuir com a formação de lideranças e poder participar de uma reflexão sobre o Brasil, especialmente sobre a questão da política urbana no Brasil. Eu sou Nabil Bonduque, sou arquiteto urbanista, sou professor titular de planejamento urbano da FAUSP e há 40 anos, mais ou menos, eu trabalho nessa área de política urbana, política habitacional, em muitas administrações do Partido dos Trabalhadores, assessorando o movimento inicialmente, e também construindo, né, um pensamento sobre a questão urbana, a questão da habitação no Brasil. Sou também pesquisador dessa área, né, meus livros, principalmente Origem da Habitação Social no Brasil e Pioneiros da Habitação Social no Brasil, e também A Luta pela Reforma Urbana no Brasil, são livros que buscam fazer uma revisão histórica e uma reflexão sobre o atual momento da política habitacional e urbana. Bom, e é sobre isso que eu vou falar um pouco para vocês hoje. Né? Vou começar um pouco lá no começo dos anos 80, né? Está longe, né? Parece que está muito longe, mas é ali que, né, se inicia, podemos dizer assim, um ciclo virtuoso da luta pela reforma urbana no Brasil. Né, no começo dos anos 80, com os primeiros movimentos de habitação se estruturando nas nossas cidades, lutando pelo direito à terra. Naquela época, a terra, para quem nela mora, era uma reivindicação premente, a luta pela água, a luta pela luz, a luta pela regularização fundiária das favelas, posteriormente, a luta por um programa de produção de habitação que não fosse um programa que exigisse que as pessoas tivessem renda fixa para poder ter acesso à moradia, que era o que há 40 anos atrás vigorava com o BNH. O BNH foi uma experiência importante de política habitacional no Brasil, mas ela teve restrita àquele operariado de renda mais alta, que tinha condição de ter um salário fixo, de poder ter comprovação de renda, e isso deixava de fora a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, naquele momento, cada vez mais indo morar nas cidades, né? Porque a migração campo-cidade no Brasil foi extremamente intensa na segunda metade do século XX. O Brasil teve o maior crescimento urbano do mundo na segunda metade do século XX. Em 1950, nós tínhamos apenas 18 milhões de pessoas vivendo em zonas urbanas, muitas delas em pequenas cidades, pequenos municípios. E no final do século, nós já tínhamos aí por volta de 135, 140 milhões de pessoas. Portanto, 120 milhões de pessoas passaram a viver nas zonas urbanas das cidades brasileiras nesse período de 50 anos. Isso gerou uma enorme quantidade de pessoas que não tinham acesso à moradia, não tinham acesso à terra, não tinham acesso às benfeitorias urbanas. E isso vai gerar, então, né, um movimento muito forte, um movimento de moradia, naquela época, anos 70, 80, com grande apoio da Igreja Católica, e isso deu início, então, a um processo de luta, né, pela moradia, luta pela terra, luta pelos equipamentos urbanos. E é nesse momento que eu começo a atuar, dando assessoria ao movimento, como um arquiteto que estava preocupado com a questão social. E nós vamos, então, naquela época, dar assessoria a esses movimentos de moradia, buscando formular programas. E é exatamente aí, na primeira metade dos anos 80, dos anos 1980, que nós levamos as propostas de urbanização de favela, a proposta de criação de programas de autogestão na moradia, programas voltados a pensar a necessidade de ter habitação em área central. Naquela época, tudo isso parecia um sonho, mas que, ao longo desses anos seguintes, das décadas seguintes, foi sendo concretizada graças à grande força dos movimentos sociais e também à emergência de administrações democrático-populares. Na segunda metade dos anos 80, nós participamos, então, da luta pela reforma urbana na Constituinte. E é através dessa luta, que gerou uma emenda de iniciativa popular, que nós conseguimos introduzir na Constituição de 88 a função social da propriedade. A Constituição de 88 é uma Constituição que hoje é chamada de cidadã. Na época, a gente achava até que o que se conseguiu foi pouco, né? Mas, de qualquer maneira, ela criou um campo importante para a luta urbana no Brasil, ao definir que a terra urbana deveria cumprir a função social. Ela não eliminou a propriedade privada da terra continuou valendo, mas foi imposto limites para ela
através desse dispositivo, né, que permitiu depois a criação de instrumentos para combater a especulação com terra ociosa, a regularização das terras ocupadas por moradia e vários outros instrumentos importantes que vão ser depois utilizados nos nossos planos diretores. Então, a partir principalmente do final dos anos 80, começo dos anos 90, nós vamos ter várias administrações municipais democráticos progressistas, né, do Partido dos Trabalhadores, que vão introduzir novidades importantes em relação ao que se tinha até então em termos de política urbana e de política habitacional, né? E uma administração muito importante foi a administração em São Paulo do PT, administração que foi eleita com a prefeita Luísa Erundina. Eu tive a felicidade de poder contribuir com essa administração como superintendente de habitação popular, e ali então nós criamos vários programas habitacionais inovadores, como o programa de mutirão com autogestão, um programa através do qual as entidades populares, associações comunitárias podiam empreender conjuntos habitacionais com assessoria técnica de grupos autônomos formados por profissionais, arquitetos, que davam assessoria diretamente para essas associações e que recebiam recursos do nosso fundo, né, do FUNAPS, né, na época, o Fundo Municipal de Habitação, que apoiava, então, esses projetos. Também criamos programas de urbanização de favela, né, programas de habitação em área central. Os primeiros programas de habitação de área central no Brasil foram criados em São Paulo nesse período, que até hoje isso se coloca como uma reivindicação importante, não só dos movimentos de habitação, do centro principalmente, das áreas centrais, mas de toda a política urbana, porque a política urbana que nós defendemos, em nível municipal, estadual e nacional, é uma política urbana que garanta o acesso à habitação em áreas bem localizadas. E essas experiências pioneiras de São Paulo foram muito importantes para poder criar um efeito de demonstração de que era possível produzir habitação em área central. Por exemplo, projetos como o Celso Garcia, como Madre de Deus, como a Rua do Carmo, né, como o Pedro Facchini, no Ipiranga. Então, são experiências importantes de projetos habitacionais em áreas centrais, bem localizadas. Assim como também foram importantes as experiências de mutirões, que, na verdade, os mutirões autogeridos, eles eram experiências extremamente importantes de autogoverno, onde, na verdade, as associações comunitárias não só produziam habitação, mas também gerenciavam aquele espaço, né, e construíam uma série de atividades paralelas, por exemplo, centrais de produção de pré-fabricados que iam ser utilizados na obra, projetos culturais, projetos de educação para os filhos dos mutirantes poderem, né, ter onde ficar durante as obras. Em suma, foi uma referência muito importante de políticas públicas. E também projetos de urbanização de favela, que na época também já eram projetos desenvolvidos em outras cidades brasileiras, como Recife, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma experiência até mais antiga, né, durante a gestão do Brizola, né, do Rio de Janeiro dos anos 80, né, Belo Horizonte. São experiências importantes de urbanização de favela. E essa base toda de administrações populares, que depois continuam com o Patrus Ananias em Belo Horizonte, com o Olívio Dutra, depois do Tássio Genro em Porto Alegre, né, e outras administrações populares espalhadas pelo país, criaram, então, aquilo que a gente chamou, na época, do modo petista de governar, que era um modo petista, que era um modo de governar com participação popular, com prioridade para as necessidades sociais, necessidades de inclusão social na habitação, mas também em outras áreas, e também, em termos de política urbana, a luta pela reforma urbana, entendida como acesso à terra urbanizada, bem localizada, combatendo a especulação imobiliária, e também como a luta para recuperar, né, a mais-valia produzida pelos investimentos públicos, ou seja, recuperar para o poder público os investimentos que são feitos, principalmente nas áreas mais valorizadas da cidade, que foram feitos ao longo da história e que precisariam voltar para o poder público para que ele pudesse investir nas áreas mais precárias, né, gerando aquilo que sempre foi uma política importante para nós, que é reduzir as desigualdades urbanas. Então, extrair recursos, né, das áreas mais valorizadas, principalmente dos empreendimentos imobiliários das áreas mais valorizadas, para investir nas áreas mais precárias. E também instrumentos como as ZEIs, as Zonas Especiais de Interesse Social, para facilitar a regularização de favelas, de loteamentos clandestinos, de áreas que eram habitadas pela população de baixa renda. Tudo isso, né, de certa forma, formulou um programa, que era um programa popular, democrático, que, quando
no final dos anos 90, né, quando Lula lança o desafio de elaborar um projeto para o Brasil na área urbana, né, essas experiências foram muito importantes. Né? Ao mesmo tempo que a gente estava lutando pela regulamentação da Constituição, que vai gerar em 2001 o Estatuto da Cidade, nós estávamos, quando eu digo nós, um grupo de pessoas, entre os quais eu fiz parte, né, de coordenadores, de um projeto chamado Projeto Moradia. Projeto Moradia, né, foi um projeto elaborado pelo Instituto Cidadania, na época, hoje Instituto Lula, né, que formulou uma proposta para o Brasil. E aí nasceu a proposta da criação do Ministério da Cidade, a criação do Conselho da Cidade como uma instância participativa, a proposta de efetivar concretamente um fundo de habitação e interesse social, que, na verdade, também nasceu da luta do movimento popular, porque, em 91, muito baseado no Fundo Municipal de Habitação, no FUNAPS de São Paulo, o movimento de moradia propôs a criação do Fundo Nacional de Moradia, que tramitou durante quase 15 anos no Congresso Nacional, só foi aprovado durante o governo Lula. Né? E isso tudo fez parte, então, do Projeto Moradia. Foi um projeto amplamente debatido com a sociedade e virou o programa de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele toma posse em 2003. Bom, ao mesmo tempo, né, nós estávamos já em algumas cidades, e particularmente em São Paulo, lutando para colocar em prática os instrumentos que foram efetivamente efetivados no Estatuto da Cidade de 2001. Então, em 2002, nós aprovamos, né, um plano diretor em São Paulo, onde foram criados vários instrumentos, como, por exemplo, a outorga onerosa do direito de construir, que era exatamente uma outorga, né, um valor, uma taxa paga pelos empreendimentos imobiliários, que eram destinados a um Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que era aplicado, por exemplo, para habitação, para transporte coletivo, para infraestrutura urbana, e que deveria ser destinado para as áreas mais carentes da cidade. A criação das EIs, né, não só as EIs para regularizar favelas e loteamentos clandestinos, mas também para reservar áreas bem localizadas para a produção de habitação. Né, e vários outros instrumentos importantes, entre os quais um instrumento importante para combater a especulação com terra ociosa e depois cobrar imposto progressivo sobre as terras vazias, que, infelizmente, exigia uma lei específica, né, que só foi aprovada em 2010. Então, ao mesmo tempo que isso acontecia em São Paulo, Lula ganha a presidência, né, da República em 2002, e o Ministério da Cidade foi uma das principais iniciativas, inovações criadas pelo presidente Lula em 2003. É criado, então, o Ministério da Cidade com a função de pensar uma política urbana para as nossas cidades, e esse ministério é um ministério inovador na necessidade de implementar aí uma política democrática para as cidades. Final de 2003, começo de 2004, né, é feita a Conferência Nacional das Cidades, que fazia parte, então, dessa proposta de participação popular. Né? Então, foi feita a conferência, se não me engano, foi no final de 2003, no final do primeiro ano, portanto, do governo, e nela foi criado, então, o Conselho, né, o Conselho das Cidades, uma representação ampla da sociedade e né, um conselho, então, que tinha o papel de servir como uma instância de participação e controle social na gestão federal. E foram, então, levado adiante o estabelecimento de marcos institucionais importantes, como a Lei de Habitação e Interesse Social, né, posteriormente a Lei do Saneamento, a Lei de Mobilidade, a Lei de Resíduos Sólidos, uma série de leis importantes do ponto de vista das políticas urbanas que foram sendo aprovadas ao longo do governo Lula. Cada uma delas com um conteúdo bastante progressista, né, com dificuldades, inclusive, para serem implementadas, que serem aprovadas no Congresso, mas foram aprovadas, e aí nós vamos ter um contingente de legislações muito importantes, marcos institucionais importantes da construção de uma cidade mais democrática. Obviamente, né, isso não depende só do governo federal. O governo federal cria grandes marcos, né, como o Estatuto da Cidade, como a Lei Nacional, né, de Habitação e Interesse Social, de Saneamento, mas, né, uma questão que é importante a gente entender é que quem concretiza essas políticas são os municípios, né, porque os municípios que têm a política urbana dos municípios é definida pelo município. O governo federal ele pode estimular a produção, né, a implementação dessa política. Mas, por exemplo, né, são os municípios que são responsáveis pelos planos diretores, né, e são responsáveis por colocar nos planos diretores os instrumentos avançados,
e depois implementar esses instrumentos. Infelizmente, o que a gente viu é que, em grande parte das cidades brasileiras, esses instrumentos foram colocados formalmente e não foram implementados, né? Eu tive a felicidade de ter sido relator do Plano Diretor de São Paulo em 2002 e depois em 2014, e São Paulo foi um município que avançou muito, né, na implementação de instrumentos urbanos que estavam coerentes com essa política nacional. Mas muitos municípios não tiveram essa possibilidade. E também o governo Lula, o primeiro governo Lula, ele sofreu com uma falta de recursos para a área urbana, né? Algumas coisas importantes foram iniciadas, alguns programas importantes foram iniciados, mas não houve, né, aquela quantidade de recursos necessários, né? Mesmo assim, nós temos algumas experiências importantes, como, por exemplo, vários projetos de habitação em áreas centrais que foram desenvolvidos, por exemplo, em São Paulo, né? O Hotel São Paulo, né? Um exemplo desses, né? Vários projetos de prédios que foram reabilitados, que foram desapropriados com recursos do governo federal e foram transformados em habitação de interesse social nas áreas centrais, né? A Caixa Econômica estabeleceu novas políticas que permitiu baixar a renda que podia ser atendida com os recursos do FGTS, porque esse era um grande desafio que estava colocado, né? E a política habitacional aprovada em 2004, ela já garantiu, já permitiu que contingentes de população de renda um pouco mais baixa pudessem ser atendidos pelos programas da Caixa Econômica, utilizando um subsídio da própria Caixa Econômica. Mas vai ser apenas a partir de 2007, né, no segundo governo Lula, quando foi criado o PAC, que nós vamos ter aí uma quantidade de recursos muito maior do governo federal, e principalmente a partir de 2009, quando é criado o programa Minha Casa, Minha Vida. Agora, infelizmente, nós tivemos aí uma ruptura com o projeto original dentro do Ministério da Cidade. Por quê? Porque em 2005, né, no âmbito da crise política que passou o governo Lula naquela oportunidade, com aquele escândalo que foi criado, né, chamado Mensalão, né, o presidente Lula foi obrigado a negociar o Ministério da Cidade com a chamada base governista, e o Ministério da Cidade, a cabeça do Ministério, acabou sendo entregue a um ministro do Partido Popular, Partido Progressista, que é o PP, né? Então, um partido que não tinha nada a ver com a história da luta pela reforma urbana. Isso prejudicou em muito a implementação de uma política urbana progressista para o Brasil, né? Apesar disso, né, por ser um governo progressista como o governo do PT, né, e por ter, portanto, outras instâncias de decisão, né, foi implementada políticas e programas importantes, né, nesse período, né, em grande parte baseadas, então, nesses grandes projetos nacionais, como o PAC, né, e dentro do PAC, né, o PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, o programa geral, que tinha várias áreas, né, a área de infraestrutura, de transportes, né, de logística, né, de petróleo e gás, etc., várias áreas, e entre elas foi criada uma, né, vertente importante, que foi o PAC de urbanização de assentamentos precários, que foi bastante importante porque implementou os maiores projetos de urbanização de assentamentos precários do Brasil, sempre em parceria com municípios ou com estados. Então, o governo federal garantia as prioridades, os recursos, mas os projetos eram desenvolvidos principalmente pelos estados e pelos municípios, né? Por isso que, muitas vezes, a implementação dessa política progressista dependia muito daquilo que os municípios e os estados estavam propondo como ações. E, por isso, o programa tem muita diferenciação, tem muitos projetos bons, projetos ruins, projetos problemáticos, né? Mas isso, de qualquer maneira, fez parte, então, dessa história mais recente. E o programa Minha Casa Minha Vida. É importante para isso, né, antes de falar do programa Minha Casa Minha Vida, falar do Plano Nacional de Habitação, que eu tive a possibilidade de ter sido o coordenador da consultoria que deu assessoria técnica para a elaboração do Plano Nacional de Habitação. O Plano Nacional de Habitação buscou colocar em prática o projeto Moradia, que foi implementado e foi pensado, né, durante o Instituto Cidadania, e que foi a base do programa de governo do Lula. Então, nós estabelecemos aí vários eixos temáticos importantes, né? Inclusive um deles urbano, né? O que nós concebíamos ali? Que, através dos financiamentos habitacionais, a gente poderia induzir os municípios a implementar os instrumentos de reforma urbana, né? E isso era muito importante,
né? Por quê? Porque era a maneira que o governo federal tinha de fazer com que os municípios assumissem aqueles instrumentos de combater a especulação imobiliária, de produzir habitação bem localizada nas cidades, de articular a política habitacional com a política urbana, a política de mobilidade, a política de saneamento, né? Então, essa era uma proposta muito importante do Plano Nacional de Habitação, né? Por exemplo, se propunha um subsídio localização, ou seja, um subsídio maior para as habitações bem localizadas na cidade, né? E quando o programa Minha Casa Minha Vida foi implementado, ele assumiu alguns dos projetos, algumas das propostas do Plano Nacional de Habitação, como, por exemplo, o subsídio para a população de renda mais baixa, que é uma proposta que vinha do Projeto Moradia, passou pela política e pelo Plano Nacional de Habitação, né? E ele foi implementado. Isso garantiu, então, um subsídio para baixíssima renda, que é uma das mais importantes legados deixados pelo governo dos progressistas do governo Lula aqui no Brasil, porque nunca se atendeu a população de baixa renda com habitação na intensidade que foi atendida pelo projeto, né, pelo programa Minha Casa Minha Vida. No entanto, né, as vertentes urbanas e institucionais, elas não foram desenvolvidas da mesma maneira. Então, essas condicionantes urbanas, elas não foram colocadas no programa Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque o programa Minha Casa Minha Vida era um programa que atendia a necessidade de habitação da baixa renda, mas também tinha um objetivo, que era um objetivo de ativar a economia, de gerar emprego, né, e de realizar esses projetos em parceria com o setor privado, né? Então, isso acabou fazendo com que uma série de condicionantes fossem deixados em segundo plano e colocado em primeiro plano uma implementação rápida dos projetos habitacionais. E muitas empresas privadas que participaram desse programa acabavam adquirindo terras em áreas mais distantes, né, áreas que eram mais baratas, e como não foi implementado o subsídio localização, então elas, com o mesmo tipo de subsídio, elas queriam construir casas mais distantes e um custo mais baixo. Então, nós podemos dizer que aí foi uma falha desse programa. Então, um programa muito importante, mas que poderia ter sido melhor implementado, né, se tivesse sido articulado, então, a política habitacional com a política urbana. Porque, veja, uma localização distante, muitas vezes, acaba gerando custos adicionais de infraestrutura, né, de transporte, e isso não estava coerente com a política urbana que nós buscamos implementar, que é uma política urbana, que continua sendo importante, uma política habitacional que combate a especulação com terrenos ociosos em áreas bem localizadas das cidades. As áreas centrais não são centrais, áreas que, mesmo não sendo centrais, são bem localizadas, tem infraestrutura, tem equipamentos, tem transporte, e isso faz com que o custo, né, da implantação da cidade seja mais baixo, né? E claro que, para aqueles que vivem da especulação imobiliária, né, da manutenção de terrenos ociosos e da expansão urbana, não interessava. Então, o programa muito importante, o programa Minha Casa Minha Vida, produziu 5,5 milhões de unidades habitacionais, e uma parte importante dela, quase 2 milhões, foi para a faixa 1, ou seja, aquela faixa que não tem capacidade de assumir um financiamento habitacional. Então, foi muito importante. Mas também a faixa 2 e a faixa 3, mas principalmente a faixa 2, que também teve um número muito grande de famílias sendo atendidas, um pouco mais de 2 milhões, inclusive, hoje, né, 2 milhões de famílias, é uma faixa que também tinha um subsídio parcial e é uma faixa de renda que também precisa ser atendida, porque é uma faixa de renda que tem alguma renda, pode assumir algum financiamento habitacional, mas não poderia comprar uma unidade habitacional, ter acesso a uma unidade habitacional sem um financiamento, sem um subsídio. E esse o programa Minha Casa Minha Vida garantiu, e muitas dessas moradias são relativamente bem localizadas na cidade, né, ao contrário da faixa 1. Então, eu diria que, né, o programa importante poderia e deve ser aperfeiçoado no futuro, né? Não acho que o programa Minha Casa Minha Vida ele tem que ser implementado como foi, né, no futuro, uma volta de um programa habitacional voltado para a população de baixa renda, não pode reproduzir, né, simplesmente o Minha Casa Minha Vida. Mas eu acho que nós temos aí no Plano Nacional de Habitação, elaborado durante o governo Lula, um instrumento muito importante para um novo passo que tem que ser dado em termos de política habitacional e política urbana no Brasil. É muito importante também dizer que, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, houve uma modalidade importante, que era a modalidade do Minha Casa Minha Vida Entidades, né, que será aprofundado em outras aulas, né, mas é um programa voltado, então, para atender a movimentos organizados,
dentro da proposta de autogestão. Então, a gente vê como aquelas sementes plantadas lá atrás, nos anos 80, né, nos primeiros movimentos que a gente assessorou, né, com apoio do PT, apoio de movimentos sociais, apoio da igreja, que já falava em autogestão, que gera um programa massivo durante o governo da Luiza Erundina, que eu já fiz referência aqui, programa com muitos conjuntos importantes, vão ser retomados e hoje é uma bandeira importante do movimento de moradia. O Plano Nacional de Habitação falava em um leque de programas, isso continua sendo muito importante para ser implementado, e esse é um dos efeitos do programa Minha Casa Minha Vida, né? Ele foi um programa com poucas alternativas, né? O Minha Casa Minha Vida Entidades é uma das alternativas que surgiu por força da luta do movimento, né? Mas muitas outras alternativas teriam sido importantes de serem implementadas, considerando, inclusive, a diversidade de municípios, a diversidade regional que nós temos no Brasil. O Brasil é um país muito grande, os municípios são muito diferentes, temos diferentes municípios de diferentes portes, e, portanto, uma política nacional precisa pensar programas diferenciados para cada uma dessas situações, e que é o que propunha o Plano de Habitação, e é o que o programa Minha Casa Minha Vida não conseguiu contemplar. Então, eu diria, para finalizar, né, que nós temos aí alguns desafios importantes para o próximo período, né? Um deles é esse, é pensar uma política urbana que articula as várias áreas, a política habitacional, com a política de saneamento, a política de mobilidade, a política urbana e fundiária. Então, a articulação das políticas é muito importante. Segunda questão fundamental é a participação, né? Sempre foi e continua sendo um instrumento absolutamente fundamental para que a gente tenha uma governança que garanta, né, os interesses populares e que garanta uma visão, um olhar, né, dos movimentos para poder pensar a política de habitação. Porque eu já fui gestor em vários níveis de governo, e a gente sabe que quem está no governo tem um olhar. O olhar do movimento é muito importante. Eu, desde a minha primeira experiência importante de gestão, que foi no governo da Luiza Erundina, para mim sempre foi muito importante essa interlocução com o movimento, porque o movimento me fazia ver o que a gente no Estado às vezes não consegue ver. E nesse diálogo, que também não é simplesmente adotar a visão do movimento, mas é o diálogo e a construção conjunta que a gente constrói programas mais efetivos. Terceira coisa muito importante, garantir que as nossas políticas urbanas elas possam extrair do processo imobiliário recursos para investir nas áreas mais carentes e, dessa maneira, reduzir as desigualdades urbanas. Quarta questão importante, um leque de programas, né? As cidades são diferentes, exigem programas diferentes, né? Programas de urbanização, programas de produção de habitação por autogestão, por autoconstrução, lotes urbanizados, construções em áreas centrais, em suma, um leque amplo de programas habitacionais voltados para várias faixas de renda, né, de interesse social, né, não só lá na base da pirâmide, mas também aqueles que não estão exatamente na base da pirâmide, mas que também têm necessidade de habitação. Né? Quinta questão, né, pensar uma política de universalização do saneamento. O saneamento é muito importante. Às vezes, uma cidade precisa muito mais de saneamento básico do que produção habitacional. E, portanto, a gente precisa ter um fundo de desenvolvimento urbano que possa ser deslocado para a cidade, utilizado das cidades para as várias possibilidades, as várias necessidades que a cidade tem. E as cidades têm que ter um papel ativo na decisão de onde esses recursos são implantados. Sexta questão, transporte coletivo. Nós temos que transformar nossas cidades da prioridade do automóvel, do transporte individual, para o transporte coletivo e a mobilidade ativa. Isso é muito importante, né? Obviamente, não significa não ter automóvel, mas racionalizar o uso do automóvel, porque ele é extremamente danoso para as cidades e ele é custoso. E extrair, às vezes, da circulação do automóvel as receitas para subsidiar o transporte coletivo. Nós não podemos abrir mão de ter transporte coletivo nas nossas cidades, inclusive pela sétima questão, que é a questão climática. A questão climática é extremamente importante. Nós estamos vendo as nossas cidades, né, sendo invadidas pelas águas em certas épocas, grandes enchentes, muitas chuvas, que vão ser cada vez mais frequentes, porque as emergências climáticas vão gerar eventos extremos, e esses eventos extremos vão afetar as nossas cidades. Então, nossas cidades precisam ser resilientes para esses fenômenos, mas elas precisam também ter prevenção para isso. E a mobilidade é uma das questões mais importantes. Nós precisamos emitir menos carbono para contribuir para a redução da emissão de carbono do planeta e
e reduzir ao máximo, mitigar ao máximo os efeitos climáticos que afetam as nossas cidades. Bom, e para finalizar, nós temos toda uma ação na área de resíduos sólidos, que também, né, precisa ser muito alterada para poder garantir, então, que nós tenhamos uma cidade sustentável. Nós não podemos simplesmente destinar todos os nossos resíduos sólidos para os aterros sanitários. Temos que reduzir ao máximo a produção. Temos que compostar os resíduos orgânicos e temos que reciclar os resíduos secos que sejam cada vez menor quantidade, para com isso a gente também economizar menos nas nossas despesas urbanas, nos nossos orçamentos urbanos, e com isso ter mais recursos para investir nas áreas sociais. Então, eu finalizo por aqui. Desculpe se, né, me estendi um pouco demais nessa primeira aula aqui, mas eu espero que com isso a gente possa ter uma visão do passado e do futuro da política urbana habitacional no Brasil. Obrigado.